Fala pessoal, voltando aqui então para o segundo vídeo, né, da aula 15, a gente está estudando a parte de limites, tá? De funções de duas variáveis, né? Então as funções são desse tipo aqui, né? Pega um par ordenado de números reais e associa um número real. Primeira parte a gente fez uma definição, né? Deu a ideia intuitiva de que é o que significa, né, calcular o limite na função f de x, y quando x, y tende a um ponto A, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai fazer propriedade de limite, tá? Bom, vamos lá. A gente vai olhar então agora o caso em que o limite existe, tá? Bom, esse trecho que eu extraí do livro, ele fala que as propriedades do limite listadas na seção 2.3 do volume 1 podem ser estendidas para funções de duas variáveis. Por exemplo, o limite da soma é a soma do limite, o limite do produto é o produto dos limites e assim por diante, tá? Também o teorema do confronto é válido, tá? Então, a seção 2.3 do volume 1 tá lá no. O volume 1 tá lá no. É o livro de cálculo 1, tá? Tá lá no Classroom para vocês darem uma olhada. As propriedades para funções de uma variável, né, na seção 2.3, são essas propriedades aqui, tá? Por exemplo, suponha que eu quero calcular, tenho dois limites, f de x e g de x. Então, o limite da soma é a soma dos limites, da diferença, do produto, da constante, né? Quando você pega uma função multiplica por uma constante, você quer calcular o limite dessa função aí, você pode tirar a constante para fora. O limite da razão é o limite das razões e tal. Tá? Todas as propriedades, né? A gente viu lá em cálculo 1. De particular, por exemplo, o teorema do confronto. Nós temos, né? Deixa eu só. Então, o teorema do confronto lá em cálculo 1, né? Diz o seguinte: se f de x menor ou igual a g de x, menor ou igual a h de x quando x está próximo de a, né? Exceto possivelmente a. E a f de x quando x tende a e a h de x quando x tende a elas tendem a um número L, então a função que está no meio também tende a L. Tá? Se a gente pensar para funções de duas variáveis, então o teorema do confronto. O teorema do confronto é também conhecido como teorema do sanduíche, tá? É a mesma coisa. Então, o teorema do confronto funciona assim, ó. Bom, vamos fazer o mesmo enunciado, ó. Só que agora pensando em funções de duas variáveis, né? Então, se f de xy é menor ou igual a g de xy, que é menor ou igual que h de xy, é que ele é meio informal nesse enunciado, né? Para quando x está próximo de a. Então, aqui no nosso caso, para quando xy está próximo de b, de AB, né? Esse estar próximo de AB significa que você tem um ponto AB, né? Esse aqui é o ponto AB aí no plano. Então, você pega um disco com centro nesse AB, né? Com um certo raio, um raio R. Então, para todo XY que você pegar dentro desse disco, essa desigualdade é verdadeira. Isso significa dizer que essa desigualdade é verdadeira quando XY está próximo do ponto AB. Tá? Significa que existe uma bola aberta centrada no AB para o qual isso é válido. Tá? Qual essa desigualdade que é válida. E se o limite de f de xy, quando xy tende ao ponto AB, é igual a L, e limite da h de xy, quando xy tende a AB, é também o número L, né? Ou seja, a menor converge para L e a maior converge para L também. E então, essa função do meio aqui, a g, também converge para o número L.
Então, o limite da função g de xy também é L, tá? Isso quando xy tende a AB. Tá? O enunciado é o mesmo, só vai fazendo as adaptações, tá? Tipo, em vez de ser umas funções de uma variável, são funções de duas, né? Então, a versão do teorema confronto é válida para funções de duas variáveis, maneira essa passagem, né? Tranquilo, mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular um limite de uma função, digamos que eu consiga mostrar que em um certo intervalo, um certo conjunto ali, perto do ponto limite, por exemplo, essa função é maior ou igual a zero e menor ou igual que alguma outra função que também vai para zero. Então você, pelo teorema do confronto, pode afirmar que a função também vai para zero, tá? E as propriedades de limite, né, que a gente viu em cálculo 1, essas todas aqui, ó, as versões delas que você quiser adaptar para funções de duas variáveis também são todas verdadeiras, tá? Ó, por exemplo, ó, a regra da soma, né? Limite da soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. A constante você pode pôr para fora quando vai calcular o limite. O limite do quociente é o quociente dos limites. A regra da potência também é válida, tá? Muito importante tomar cuidado aqui que essas propriedades você só pode aplicar quando os limites existem, tá? Então, olha só. Aqui, todas as regras aqui, ó, nós temos a hipótese, né, é que o limite da função f existe, tá? Esse aqui eu peguei de outro livro, né? Só que em vez do ponto limite ser o AB, né, ele tá chamando de x0 e y0, mas é a mesma coisa. E o limite da função g também existe, tá? Então, quando você vai distribuir lá os limites, tem que existir, tá? Todos os limites, ok? E da mesma forma lá em cálculo 1, que essas propriedades aqui, por exemplo, essas aqui, né? A gente garantia que, por exemplo, limites de funções polinomiais existiam, né? Aqui também. Tem a função polinomial, tá? Só que agora os nossos polinômios vão ter duas variáveis, né? X e Y. Duas incógnitas, duas indeterminadas, né? Então as funções polinomiais também terão um limite. E para calcular é só substituir o valor, tá? Por exemplo, uma função polinomial f de xy, quer calcular o limite no ponto 00. Então xy tende a 00. Você vai calcular o f de 00, tá? A gente faz alguns exemplos assim. Para as funções racionais também, que são quocientes de polinômios, tá? Você calcula o limite por substituição também, tá? Só toma cuidado quando a função é racional, só que as funções são quocientes, né, de dois polinômios. Só toma cuidado quando o limite que pede você calcular, né, o ponto limite, né, o ponto tal que você está fazendo x, y tender a ele, se a função está definida nesse ponto, né? Igual aqui, ó, na primeira, essa função g aqui que a gente viu, né? Se eu calcular o limite dela quando ela é uma função racional, tá? Só que ela não está definida na origem, né, no 00. Então não é só você chegar aqui e substituir o x por 0, o y por 0 e calcular, tá? Porque o 00 não está no domínio dessa função, ok? Vai seguir também esses três limites aqui, ó. Que tem a ver bem parecido com o limite de identidade, né? Que a gente vê lá em cálculo 1. E o limite da constante. Então, por exemplo, se a função é f de xy igual a x, então o limite xy quando xy tende a b, onde a b é um ponto qualquer, é o a. O limite do y quando o xy tende a b é b. E o limite de qualquer constante c, né, quando xy tende de qualquer ponto a b, é a própria constante c. Esses três limites, só para... Vou provar eles, tá? Usando a definição que a gente viu na passada. Então vamos provar eles aí.
Então vamos lá. Vamos por assim, exemplos. Então aqui, seja f de x, y, a função, essa aqui, ó. Né? Esse x estou chamando de f de x, y, tá? Então a gente vai calcular o limite de f de x, y quando x, y tende a b. A b é um número qualquer, tá? A e b são números quaisquer, tá? Então vamos lá. Então a pergunta nesse exemplo é: qual que é o limite de f de x, y quando x, y tende a b? A b qualquer ponto do R2, tá? Qual é? A afirmação, né, é que é o A. Ou seja, vai para a primeira coordenada. A gente quer provar isso aqui. Tá? Vamos lembrar a definição. Você tem que... Então, é igual lá em cálculo 1, tá? É igual quando a gente está calculando o limite por definição lá nas sequências. Quando você quer provar o limite por definição, meio que faz um rascunho antes. Tá? Meio que faz de trás para frente o exercício. Analisa primeiro essa desigualdade. No caso geral seria essa, né? E procura obter quais são os xy e qual é o delta, né? Que vai satisfazer essa desigualdade. Tá? No caso aqui é o L, né? O limite é o A. Vamos lá, ó. Isso aqui é equivalente a dizer f de y é x, que módulo de x menos A é menor que epsilon. Então, lembre que módulo de um número, né? É a raiz quadrada do quadrado desse número. Ó, isso é bem parecido com essa raiz, né? Tá bem parecido com o que vai aparecer lá na definição, né? Ó, lembra a definição que aparece algo desse tipo, né? A gente tem que analisar essa desigualdade para os pontos que satisfazem isso aqui, ó. Só que olha só, x menos a ao quadrado, ele é menor que a... Ele é menor que ele mais y menos b ao quadrado, menor ou igual. Então a raiz quadrada disso aqui é menor ou igual que a raiz quadrada disso aqui. Então, se isso aqui for menor do que epsilon, ó, quando você for fazer a conta, você vai sair disso aqui e vai chegar que ele é menor que epsilon. Que isso aqui é menor que epsilon. Ó, se isso aqui for menor que epsilon, vale a desigualdade que a gente quer. Então, basta fazer isso aqui menor do que epsilon. Tá? Então, quem é o delta que eu vou pegar? Delta igual a epsilon. Tá? Vamos fazer passo a passo, então. Como é que vai ficar? Então, isso aqui é tipo um rascunho. Tá? O que a gente precisa. Então, agora meio que a gente começa a fazer aprovar mesmo pela definição. Então, dado epsilon positivo, epsilon qualquer, seja delta igual a epsilon, né? Então, delta é positivo. Então, olha só o que vai acontecer. Logo, se eu tenho um xy em R2, tá? Aqui eu tô pegando em R2 qualquer porque é o domínio da função, tá? E 0 é menor. Tem que pôr aquela definição, né? É a distância de x, y até o ponto AB. Se isso aqui é menor que delta, então... Vamos lá. Eu tenho que chegar aqui. Isso aqui é menor que epsilon, tá? Então, ó, f de x, y é x. Então, aquele módulo fica módulo de x menos a. Módulo de x menos a, isso é a raiz quadrada de x menos a ao quadrado.
Eu apaguei aqui, né? Mas isso aqui, essa raiz, é menor do que essa raiz aqui, ó. Isso é menor ou igual que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, a raiz quadrada disso aqui. Que é menor que delta. Que por sua vez é igual a epsilon. Então olha só. A gente mostrou que se x e y está no domínio da função e ele satisfaz essa desigualdade, né, para esse delta, que é delta igual a epsilon, então o módulo de fxy menos a é menor que epsilon. Ou seja, a gente acabou de mostrar que o limite da função f de xy igual a x quando xy tende a um ponto AB, né, AB qualquer, é A. Certo? Esse segundo aqui é análogo, tá? Vamos fazer rápido aqui. Agora a função eu vou chamar de g. G de xy igual a y, né? Quer provar que o limite de g de xy, quando xy tende a AB, é o b. Essas são as mesmas contas que você vai fazer, tá? Você vai concluir que o delta igual a epsilon serve, né, para um dado epsilon. Então, pega um epsilon qualquer. Então, dado o epsilon, a gente vai escolher delta como sendo o epsilon, né? Claro que esse delta é positivo, né? Porque o epsilon é positivo. Então, se eu vou pegar um ponto xy em R2 e ele está, digamos assim, a distância dele até o ponto AB é menor que delta, né? Ou seja, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. A raiz quadrada disso é menor que delta. Então, se esse ponto faz isso, olha só o que acontece. Com módulo de g de xy menos b. G de xy é y. Então fica módulo de y menos b. Isso é raiz quadrada de y menos b ao quadrado. Só que a raiz quadrada de y menos b ao quadrado é menor ou igual que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso é menor que delta. Que é menor que delta, que é igual a epsilon. É igualzinho o outro, tá? Só mudou do x para o y. E o último caso aqui, que é o limite da constante, da função constante e a própria constante, né? Então agora eu vou chamar a função constante de h. Que c é o número real, tá? Então o que a gente quer provar é que o limite de c é o próprio c. Ou, de outra maneira, né? h de xy é igual a c. Só deixa eu ver isso. Então, vai ficar assim aqui, ó. Vamos estudar então a desigualdade. A desigualdade que a gente precisa estudar é essa aqui, ó. É módulo de h de xy menos c menor que epsilon. Só que o que acontece? H de xy é c, né? Então a gente vai chegar aqui, c módulo de c menos c menor que epsilon. Ou seja, o epsilon tem que ser positivo. Só que o epsilon, que é qualquer que a gente pega, ele tem que ser positivo. Então essa desigualdade aqui, ó, é sempre verdadeira. Independente do epsilon que eu escolho, do delta que eu escolha. Independente do epsilon dado, eu posso escolher qualquer delta. Basicamente é isso. Então, ó, porque o delta nem vai precisar. Porque todo xy que eu pegar próximo de um ponto AB, tá? Tô colocando o limite
quando xy tende a um AB qualquer, tá? Qualquer xy que eu pegar na R2, o h de xy vai estar próximo do C. Vai ser igual a C, na verdade. Então qualquer delta serve. Para qualquer dado, qualquer epsilon dado. Então, dado epsilon positivo, seja delta igual a, sei lá, 1. Ou podia ser delta igual a epsilon também. Qualquer delta positivo serve, tá? Pode ser meio, 0,1, o que você quiser. Lógico, tem que ser positivo, tá? Dado epsilon positivo, seja delta igual a 1. Então, se a gente pega um par xy em R2 e a distância dele até o ponto AB é menor que delta, né? Ou seja, menor que 1. Então, quando a gente olha módulo de h de xy menos c, isso é módulo de c menos c, que é 0. E 0 é menor que epsilon, né? Porque o epsilon é sempre positivo. Ou seja, isso aqui prova que o limite de h de x, quando xy tende a b, é o c, tá? Portanto, o limite de uma constante quando xy tende a b é a própria constante. Isso para todo, qualquer que seja minha constante, tá? Para todo ser real. Ok? Bom, já comentei, né? Que essas são as propriedades, né? De limite, a gente pode usar à vontade, né? Aqui, o teorema confronto também, tá? Eu comentei também, né? Que calcular limite de função polinomial e funções racionais também funciona igual lá em cálculo 1, tá? É só fazer por substituição, tá? Vou fazer alguns aqui. Vamos lá, ó, exemplo A. Vamos calcular o limite xy quando xy tende a AB. AB não, 0,1. Da função que é dada por x menos xy mais 3 dividido por x ao quadrado y mais 5xy menos y ao cubo. Tá? Olha só. Só toma... Ó, isso aqui é um polinômio. Isso aqui é um polinômio. Tá? Duas variáveis, mas são polinômios. Então, essa função é que a gente chama de função racional. Certo? Eu posso calcular o limite só substituindo? Você tem que ver se esse ponto aqui ele está no domínio da função denominador aqui. Perdão. Se ele está no domínio da função, ou seja, se ele não zera o denominador. No caso aqui não, né? Porque vai ficar um menos 1 ao cubo aqui, ó. E aqui vai zerar, tá? Então, para calcular esse limite, é só substituir. 0 menos 0 vezes 1 mais 3 dividido por 0 ao quadrado vezes 1 mais 5 vezes 0 vezes 1 menos 1 ao cubo. Então, resulta em 3 dividido por menos 1, né? Ó. Aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Sobra menos 1 ao cubo, que é menos 1. 3 dividido por menos 1 é menos 3. Ok? Outra aí que dá para calcular diretamente. Nas próximas aulas a gente vai estudar as funções contínuas, né? Então, quando a função é contínua, é só fazer substituição direta.
como nesse caso aqui, ó. Essa função é contínua no ponto 3 menos 4, né? Então, para calcular o limite, é só substituir. Fica 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui. Então, isso gera raiz quadrada de 9 mais 16, ou seja, raiz quadrada de 25, que é 5, tá? Último exemplo para a aula de hoje. Nem sempre vai dar certo só substituir. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó. A 0, 0. X ao quadrado menos xy dividido pela raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Não dá para só substituir aí os valores, né? Porque 0, 0, né? A origem não está no domínio dessa função, né? Ele vai zerar o denominador, né? Então a gente tem que dar um jeito de manipular essa expressão a fim de obter uma outra função que tem o mesmo limite que essa função aí, tá? O que a gente vai fazer, na matemática a gente chama, alguns autores chamam de multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado desse denominador aqui. Ou seja, a gente vai pegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Olha só. Isso aqui, ó, é 1, né? Que é um número dividido por ele mesmo. Então ele não altera. Ó. Quando você multiplica por qualquer outro número, outra expressão, o resultado é o mesmo. Continua dando. Não muda, né, o valor da expressão. Então olha só. Então a gente tem que calcular o limite de quando xy tende a 0, 0, né? Da expressão x ao quadrado menos xy. Isso vai multiplicar a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. E tem que dividir pelo raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Ó, o numerador aqui, olha, esse primeiro parênteses aqui, ó. Eu vou colocar o x em evidência, tá? Então vai ficar x vezes x ao quadrado menos, opa, vezes x menos y. Não tem mais nada no numerador, tá? Denominador a gente faz a conta, né? Note aqui no denominador, é uma conta do tipo a mais b vezes a menos b, né? Se é a mais b vezes a menos b, que é a ao quadrado menos b quadrado, né? Então, o resultado aí dessa conta, essa multiplicação aí que eu pintei de azul, é o quadrado de raiz quadrada de x, que é x, menos o quadrado da raiz quadrada de y, que é y. Ó. Então agora dá para simplificar, né? Porque o numerador, ó, tem três fatores, né? Tá multiplicando. Aparece o x menos y. O denominador também tem o x menos y. Então o limite que a gente quer calcular originalmente lá, ele é x vezes raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Ora, agora a gente pode substituir, né? Por substituição aqui, sai o resultado que a gente quer. Opa. Aí vai ficar, esse limite dá 0 vezes raiz quadrada de 0 mais raiz quadrada de 0. É 0. Tá aí o resultado. Ok? Bom, pessoal, aí, próxima aula vai ser só de exemplos, tá? Já preparei aqui alguns. 5, 6 exemplos. A gente vai fazer alguns exemplos de provar, calcular limite
pela definição. Alguns mais complicados que esses aqui que eu fiz, né? Esses aqui são bem básicos, né? Calcular limite por definição, né? Não tem muito que discutir nesses casos. E a gente faz alguns também, prova que alguns limites não existem, utilizando aquela estratégia que eu tinha comentado lá em cima, dos caminhos, tá? Quando a gente tem que calcular o limite de uma função, quando quando x tende de um certo a b, aí a gente vai escolher dois caminhos distintos e mostrar que por cada caminho vai dar um valor diferente. Quando a gente conseguir fazer isso, você vai estar provando que o limite não existe, tá? Então essa aula 15 encerra nesse vídeo, tá, né? Semana que vem a gente faz só exemplos, tá? Até lá então, gente.